O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também falou a respeito da PEC emergencial. Ele comentou que há, sim, resistência de uma parte dos líderes do Senado a essa proposta, que a gente falou bastante dela ontem, né? De desvincular, ou seja, deixar de estabelecer um valor mínimo para investimento do governo federal em saúde e em educação. Isso faz parte do relatório que foi apresentado pelo senador Márcio Bittar em apoio ali, em conjunto com o governo federal e com a equipe econômica. Dá uma olhada. De fato, o parecer apresentado pelo senador Márcio Bittar mantém essa regra da desvinculação. Já houve manifestações de senadores, inclusive líderes partidários, a princípio contrários a essa ideia. E o que nós vamos propor é que possamos sentar os líderes partidários para entendermos exatamente o alcance dessa desvinculação e se ela deve ser mantida ou não no texto. Não vai ser imposta a posição do senador Márcio Bittar, nem a minha própria posição em relação a isso. Nós vamos, obviamente, ouvir o plenário para entender se esse ponto é um ponto que deva estar na PEC ou não. Isso nós vamos amadurecer de hoje para amanhã. Vamos voltar com a Renata Agostini, porque a PEC do Pacto Federativo tem uma cláusula ali de calamidade. Agora, a equipe econômica não tem a intenção de acionar essa cláusula, né? Explica pra gente o que acontece aí, Renata. Todo o debate envolvendo a aprovação desse projeto, a gente viu diversas vezes, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que era preciso aprovar essa emenda à Constituição para abrir o caminho, para ter um instrumento para viabilizar o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Isso porque tem todo aquele argumento do governo de que não tem espaço no orçamento. Então, essa PEC permitiria que essa nova despesa fosse feita fora do teto de gastos, aquela regra fiscal. Pois bem, o texto traz essa cláusula de calamidade pública, que é um instrumento que no ano passado permitiu o tal do orçamento de guerra, permitiu justamente o governo não respeitar essas regras fiscais. Mas quando a gente olha o texto, então, que foi preparado pelo relator, o senador Márcio Bittar, junto com a equipe econômica, a gente vê que eles colocaram ali um artigo prevendo justamente que essas regras fiscais, elas não sejam atendidas nesse ano para pagar o auxílio emergencial. Então, existe a previsão da cláusula de calamidade, mas eles estão olhando para frente, para outros momentos em que, eventualmente, governo e Congresso entendam que há uma emergência e que esse mecanismo possa ser acionado novamente. Não neste momento. E por que isso? Qual é o temor da equipe econômica? Que se houver de novo a decretação do estado de calamidade agora, haja então o gasto não somente para o auxílio emergencial, mas também para outras medidas de auxílio, e aí essa despesa pode ir para muitos e muitos bilhões.